Oitavo e último vídeo sobre o racismo de Allan Kardec. Espírito da verdade ou espírito da mentira? Deus ou diabo? Amor ou ódio? Igualdade ou preconceito e racismo? Igualdade ou indiferença? Igualdade ou diferença? Somos um em Cristo ou não? Que corpo de Cristo é esse? Estranho, não é? Você já viu a mão direita dizer que odeia a mão esquerda? Já viu dizer que o olho esquerdo odeia o olho direito? Já viu dizer que o pé direito odeia o pé esquerdo, ou a mão odeia o pé odeia a mão, os braços odeiam a perna? Ou todos não trabalham em conjunto, em harmonia? Mas segundo a cabeça de Allan Kardec, não. Esse corpo místico não é o corpo de Cristo e não provém de Deus. Jesus disse que Satanás luta contra si mesmo. Muito bem. Oitavo vídeo em relação à sexta questão, disse-se, sem dúvida, que o Hottentot, o negro africano tribal, é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hottentot é um homem ou não. Se é um homem, porque Deus o fez e a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se o negro é um homem, é um ser humano, criado por Deus, por que Deus fez ele desprovido dos conhecimentos do branco, da inteligência do branco? Vou repetir. Allan Kardec, você desconhece as pirâmides do Egito? Você desconhece os filósofos africanos, os reis, os príncipes? Você desconhece a medicina que vem da África? Acho que faltou o professor aí estudar mais sobre história e sobre os povos da África. Ok? Se não é um homem, por que procura fazer o cristão? Isso é muito grave. Você que é afrodescendente, que é negro, não é, com todo respeito, você não sabia disso? A cabeça de Allan Kardec, se o negro não é homem, para que fazer o cristão? Porque para ser cristão, segundo a consciência cristã, que ele vem de uma família católica da sua época, do seu tempo, tinha que ser branco, filho de Deus, ser humano. Negro não era gente, o negro era animal, segundo a consciência desse cara e dos homens de sua época, da igreja católica de sua época. Negro era um bicho. Então, para que fazer o Hottentot, ou o negro, ou o selvagem, ou indígena, um cristão? Para que converter eles ao cristianismo se eles não são gente? Olha isso! Para que você vai no centro espírita se a consciência do maior mestre e mentor espírita, você não é um ser humano, você não é um filho de Deus, você não é intelectual, você não é feito à imagem de Deus, você é um bicho inútil, inferior. O que você está fazendo aí? O progresso não foi, pois, uniforme, ele está dizendo. Que o progresso, o avanço das civilizações, das pessoas, das raças, não foi uniforme. Nem todos evoluíram na intelectualidade, no conhecimento, na indústria, no ferro, na pólvora, na arma, enfim, nos conhecimentos. Em toda a espécie humana, as raças mais inteligentes, naturalmente, progrediram, mas que as outras, sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a terra, desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens que mal se distinguem dos macacos. É Allan Kardec que está dizendo. Você prestou atenção no que eu acabei de ler? Prestou minha atenção? Segundo Allan Kardec,
o progresso não foi, pois uniforme, não foi para todo mundo, só para os brancos. Em toda a espécie humana, as raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais que as outras. Sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a Terra, desde que chegaram, em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso com efeitos. Seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação. Presta atenção nisso aqui. Quem é o espírito que está ditando, falando na mente? Quem é o espírito que está falando com Allan Kardec? É o espírito da verdade ou é o espírito da mentira? É um espírito de luz ou é um espírito de trevas? É Deus ou é Satã? Anjos ou demônios? Tenho comigo que não é Deus, lógico que não, nunca seria, e tampouco Satanás ou demônio, mas o próprio espírito de o próprio espírito de Hippolyte Léon Denisard Rivair. Não tem espírito de demônio, muito menos tampouco espírito de luz ou de Deus. É o próprio Allan Kardec dentro do seu corpo, com seus pensamentos racistas até o talo da sua alma. E ele diz assim, que é impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens. É impossível atribuir a mesma antiguidade de criação dos brancos para com os negros, aos selvagens, os negros, que mal se distinguem dos macacos. Tá bom para você que gosta de colocar roupinha branca e ficar lá toda manhã? Vem mais uma vez, oh, Allan Kardec iluminado. Tá bom para você que fica aí endeusando a roupa branca, andando de branco, endeusando a supremacia branca, para dizer que o branco é luz, que o branco é melhor, que o branco é superior? Allan Kardec diz, atribuir a mesma antiguidade de criação dos brancos para com os selvagens, os negros e os índios, que mal se distinguem dos macacos, não tem nenhuma diferença entre eles e os macacos, que aos chineses e ainda menos aos europeus civilizados. Esses espíritos selvagens, entretanto, pertencem à humanidade. Atingirão um dia, quem sabe, o nível de seus irmãos mais velhos. Mas certamente isso não se dará no corpo da mesma raça física, impróprio a certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não estiver mais em relação do desenvolvimento, emigrarão de tal ambiente para se encarnar num grau superior, assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois que deixarão a Terra para passar mundos mais adiantados. Só chegarão a ser alguma coisa depois de várias reencarnações, até chegar à branquitude de mundos elevados. Aonde foi que Deus disse isso na Bíblia? Aonde foi que Deus disse isso na Torá? Aonde foi que Deus disse isso no Talmud ou no Midrash? Onde foi que Deus disse isso pela boca dos profetas, ou pela boca dos apóstolos, ou pela boca de Jesus? Aonde foi? Que evangelho é esse, segundo Allan Kardec? Que de Deus não tem nada.
Você vai encontrar isso no livro Perfectibilidade da Raça Negra, em Allan Kardec, a Gênese. Ok? Só para você ter essa informação. Revista Espírita de 1862, obras póstumas. Está aqui, de Allan Kardec. Frenologia Espírita, acabei de ler agora. Perfectibilidade da Raça Negra. Teoria da Beleza, eu também li para você. Em 2006, o amigo Elias Moraes, a Federação Espírita Brasileira e as demais editoras que publicam a obra literária de Allan Kardec, todos os seus livros, foram acionados pelo Ministério Público da Bahia em virtude de 106 referências consideradas racistas ou preconceituosas, como essas pouquinhas que eu li aqui. Tem muito mais, são 106. Ele era coitado? Ele era inocente? Ele não sabia o que estava escrevendo? Ele foi vítima de espíritos zombeteiros, espíritos de má influência, de encostos. Será? Não, era ele mesmo que fez questão de escrever 106 obras literárias contra negros e contra indígenas, tratando-os como raça inferiores, como bichos. E também o livro Hierarquia das Raças. Olha o que está escrito no livro Hierarquia das Raças. Aqui ele diz que os espíritos superiores, diz ele, espíritos superiores, raças brancas, encontravam-se em estágios inferiores da evolução, enquanto a raça branca, espíritos superiores, raças não brancas, encontravam-se espíritos superiores, quer dizer, os espíritos superiores, estão dizendo Allan Kardec, raças não brancas encontravam-se em estágios inferiores da evolução, enquanto a raça branca estava no ápice. Os espíritos superiores ditaram para ele, segundo o que ele está dizendo, que as raças não brancas, negras, negros, pretos, quilombolas, afrodescendentes, congoleses, de todos os lugares da África, por terem a pele negra, o cabelo crespo, ou índios indígenas, por não serem brancos, sabe? Por não serem brancos, estavam em lugares, em estágios inferiores, enquanto a raça branca, russa, polonesa, ucraniana, francesa, alemã, portuguesa, italiana, norueguesa, todas essas raças americanas estavam em lugar no ápice do clímax, no ápice da evolução, da beleza, da luz de Deus. E aí, o que é que você me diz? Você ainda vai continuar seguindo os ensinamentos desse homem? Essa é a verdade de Allan Kardec. E olha o que eu faço com toda essa verdade, ok? Com toda essa mentira, dessa desgraça, desse homem racista europeu que não tinha nada de Deus. É isso que eu faço com as obras, com os textos racistas, com a desgraça chamada Allan Kardec, que de Deus não tinha e não teve absolutamente nada, e que nunca foi espírito da verdade coisíssima nenhuma. O espírito da verdade não prega ódio e não prega racismo. E aqui eu não estou fomentando a apologia ao ódio e nem fomentando a apologia à discriminação, mas eu estou combatendo textos racistas contra negros, assim também como tem nos livros, não é, da Igreja Mormon, nos livros de Joseph Smith, assim como consta lá.
Portanto, esse é o meu protesto contra a mentira, a falcatrua, a falsidade do espírito enganoso do próprio Hippolyte Denisard Rivail, Allan Kardec, do próprio homem, Allan Kardec, mentiroso, falso, racista, xenofóbico e que pregou a supremacia branca, ariana e caucasiana. Esse fica aqui o meu protesto. Fica agora ao seu critério você seguir todo esse ensinamento, seguir essa mente doente ou seguir a Deus em espírito e em verdade dentro da sua casa, nas suas preces, rezas e orações, praticando o amor e a caridade. O espiritismo não tem nada a ver com Allan Kardec. A existência de espíritos de comunicação existe há milênios, antes da fundação desse mundo. Sempre existiu. E são nobres, são lindos, são anjos, são mentores, são socorristas, são reais. Mas nunca foram decodificados por um homem tão tosco, tão pífio, tão pobre, tão miserável, tão desgraçadamente racista, odioso pelo seu semelhante, por um ser humano. Fica ao seu critério. Por isso Jesus disse, quando quiserem falar com Deus, encontrar Deus, vão direto para o quarto de vocês. Fechem a porta e lá fale com Ele. Porque Deus não cobra nada de ninguém, Deus não prega o ódio, a acepção de pessoas, o racismo, o ódio contra negro, contra pobre, contra homossexuais, o ódio contra religiões, o ódio contra a fé de ninguém. Eu não estou pregando ódio aqui, eu estou abrindo o teu olho para uma verdade que você não sabia. Procure nas livrarias ou baixe em PDF. Baixe em PDF os livros A Raça Adâmica. Baixa em PDF Frenologia Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra, Teoria da Beleza. Pode baixar que você vai achar tudo isso que eu falei que são obras de Allan Kardec, que nunca teve nada de Deus e nada do Espírito Santo e nada de Jesus. Até a próxima live e muito obrigado. Lembrando aqui que não desferi ataque nenhum à senhora Guiomar, nem ao Centro Perseverança em si, mas eu me defendi de ataques que fizeram comigo no Grupo Perseverança. Que Deus abençoe vocês e, lógico, depois dos ataques desse, jamais pisaria o meu pé dentro do Centro Perseverança, aonde, infelizmente, está empesteado de pessoas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, nem com Maria, nem com o Espírito Santo. Mas talvez que vivam isso daqui, esse racismo exacerbado de Allan Kardec. Talvez, não estou afirmando. Lembro muito bem que quando eu entrei numa live e vi um médium, palestrante, não é? Expositor, escritor, diz que psicografa, não é? Recebe 10 mil reais pela Federação Espírita Brasileira, na Zona Norte de São Paulo, ali em Santana. Claro que eu não vou falar o nome dele porque ele vai me processar. Mas esse daí, que aparece na live com outros expositores, muito bem, boa noite, pela graça de Bezerra de Menezes, de André Luiz, ai, o amor, a caridade, todos têm que ser igual, amar um ao outro. Esse mesmo que foi para cima de um pastor num programa da Kátia, não é? Na Gazeta, esse mesmo, esse bonachão, boa aparência, cabelo branco, todo biotipo, estereótipo europeu, não é? Como um alemãozão, esse estereótipo que Bezerra de Menezes e André Luiz, o kardecismo adora. Todos esses aí, esse indivíduo foi quem foi para cima do pastor e num tom de ironia e zombaria, questionando ele sobre dízimos, ofertas e votos, etc, 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 se aparecendo ali no programa da CNT. Esse mesmo que prega o amor é o mesmo que eu fiquei sabendo pela cunhada, os parentes que são meus parentes também do Tremembé, que pela boca deles, sim senhor, me falaram
Quem é esse médium que psicografa e que aparece na televisão? O cara brigou, odiou, fez um inferno, fez uma maremoto, um terremoto, um furacão, quando soube que o filho estava namorando uma moça negra. Pior ainda, proibiu ela de pisar dentro da casa dele. Pior ainda, quando a moça engravidou, foi levar um neto, o filho foi levar o filho dele, um neto, para esse médium ver. Esse médium não pegou a neta no colo porque era filha de uma negra. E esse mesmo é o mesmo que odeia homossexuais, gays, é homofóbico, é racista. Esse mesmo é o mesmo que quando estava na pindaíba, na miséria sem nada, nasceu no Brooklyn ou no Morumbi, formado em publicidade, em marketing. Esse mesmo, quando não tinha onde morar, não tinha o que comer, foi acolhido na casa da sua nora e do seu sogro, da sua sogra e do seu sogro, e quando esses casais ficaram idosos, esses casais ficaram doentes, não teve a cristandade, a caridade, o amor de visitar a senhora e nem o senhor, seu sogro, no hospital. E quando eles morreram, não teve a caridade de comparecer no velório e nem no enterro para dar uma palavra de conforto, de espiritualidade, de calmaria, de alento, de acalento aos familiares. E nem orar pela alma dos velhinhos. Mas a federação paga para ele 10 pau por mês por essa desgraça, por esse escroto de médium que não tem nada a ver com Chico Xavier, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho. Sabe por quê? Porque todos vivem o Evangelho de Allan Kardec, que não é boas novas o Evangelho, é uma péssima nova, é uma mensagem trevosa, é uma mensagem de ódio, é uma mensagem de racismo, uma mensagem que rebaixa a raça negra, a comunidade negra, que rebaixa qualquer pessoa que tenha o tom da pele mais escuro. Essa que é a verdade. É o sistema indo-europeu racista que está em todas as religiões, sim senhor, desse país chamado Brasil. Essa é a verdade. Quer ter um contato com Deus? Quer ter uma experiência? Busque a Deus na sua casa. Quer ter um contato com o seu parente? Busque a Deus na sua casa, o seu parente que já se foi. Porque o Espírito Santo existe, porque a espiritualidade existe, porque Deus é amor, a dimensão espiritual existe, e Deus permite que Ele fale com você em sonho. Você não precisa ficar comendo na mão de médium, na mão de palestrante, de expositor, que só querem tomar também o teu dinheiro. Sim, senhor. E você que é afrodescendente, tenha reflexão e consciência. Honre os teus antepassados, honre o teu povo, honre a fé dos teus antepassados, honre as religiões de matriz africana, porque esses que eu citei aqui demonizaram, satanizaram tudo o que vem da África, desde a igreja católica, protestante, evangélica e agora kardecista. Fiquem com Deus e até a próxima live. Inscrevam-se no meu canal.